Alex Arce, que é atacante e tal, que a imprensa de lá até deu alguma informação, o Thiago Fernandes foi atrás disso e nos passou agora a seguinte informação. Confirma se o Atlético não falou primeiro com o clube. Direto com a LDU. Com a LDU. Sobre as condições do Alex Arce. 45 jogos, 35 gols na temporada passada, Na temporada passada, jogando pela LDU, foram 44 jogos, 35 gols marcados e 3 assistências. Ou seja, 38 participações em gols em 44 jogos. Empate ontem, Atlético e América, a bola rolou. É desse assunto que a gente fala na abertura dos Donos da Bola desta quinta-feira, veja aí. Rodada após rodada, o Atlético vai se complicando no Campeonato Mineiro. Tá aí, é o que a gente tem, não vamos nos queixar de nada e vamos em busca dessas vitórias. Fim da pré-temporada fora do país era a estreia do Galo principal. A primeira oportunidade para o torcedor ver os seus reforços de perto. Júnior Santos passou para Gabriel Menino chutar em cima da marcação. Era só melhorar a mira para o gol sair. E olha, foi exatamente o que Fabinho fez. Com a pontaria em dia, colocou a bola na bochecha da rede. O 12º gol do Coelho nesta edição do Campeonato Mineiro. No intervalo, um sinal do céu. Em meio ao show de drones, apareceu Dadá Maravilha, Reinaldo e até mesmo o Hulk. Quem sabe isso daria uma certa sorte dentro de campo. Para o super-herói, essa motivação não vingou. O brilho mesmo era de Jori, escalado pois o titular, Matheus Mendes, foi emprestado pelo Galo ao Coelho e por isso ficou de fora da partida. Independente de quem fosse jogar, se era eu, fosse o Mendes, o Cássio, o Lete, o América está muito bem representado de goleiro. Cuca preparou mudanças. Bernard, Daverson e Palácios. E olha, uma noite pra lá de inspirada do Bambino de Ouro. Recebeu pelo alto e bateu. Seria seu primeiro gol no retorno ao Galo, depois de 29 jogos. Seria, porque a bola bateu no seu braço. O árbitro já chegou falando, se tocou na mão vai anular, mas tava com um pouquinho de esperança ali. Esperança que se pagou em outra jogada. Bianco bateu cruzado, Jori espalmou e enfim Bernard foi às redes. Final, Atlético 1, América também 1. Meu primeiro gol foi justamente nessa data, em 2012. Então, as coisas não são por acaso, eu acredito muito que Deus realiza as coisas no momento certo. Com o empate, o América perdeu a liderança do seu grupo para o Atlético. Está a 1 ponto atrás do time de São João del Rei. Já a situação do Galo preocupa muito mais. Segue na lanterna do grupo. Tem 4 pontos a menos do que o líder Betim. E o Campeonato Mineiro só tem mais 4 rodadas agora nessa fase classificatória. É claro que eu queria muito ter ganhado, né? Queria muito, mas a gente sabe que passo a passo a equipe vai evoluindo. Um jogo como o de hoje nos dá a capacidade de criar ainda mais repertório para os jogos que vão vir durante a temporada. Nós temos que ganhar os 4. Que é essa matemática que nós já falamos com os jogadores. Para a gente classificar, sem depender de ninguém, precisamos vencer os 4 jogos. Quartejar aí a opinião entre o jogo, que eu gostei mesmo. Gostei do jogo, gostei do Atlético. Eu gostei do América, mas eu estou querendo falar do Atlético aqui. O Band News na área, todo dia, 11 da manhã, na Band News FM 89.5, também no youtube.com/TV Band Minas. Obrigado para quem já ouviu e quem ainda não, corre lá. Tá bombando, a audiência está muito boa, tá incomodando, inclusive. Obrigado. Então, esquartejar a opinião de quem gostou do jogo, eu gostei do Atlético, o Atlético mereceu a vitória. Gostei de algumas peças, por exemplo, Júnior Santos fez um grandíssimo jogo, não, mas eu gostei. Natanael, gostei. Gabriel Menino, mais uma vez, gostei. Quem mais que eu falei que eu tinha gostado, Eltinho? Só esse. E falei que o Bernardo entrou muito bem. Entrou muito Aí bem. brigaram comigo. Não é bem assim. Diante do que o Bernardo vinha jogando, entrou muito bem. Ligado, procurando o jogo, fez 2 gols, 1 anulado. Então achei que entrou muito bem. Ponto final. Achei que o Cuca arma de um jeito que me agrada e muito. Mas você gostava do Milito. Gostava, mas eu gosto mais do Cuca. Ponto final. Esquece isso. Agora vamos para o resultado.
Aí eu vou lá no ano passado, que eu me apeguei aos resultados do ano passado para avaliar o Diniz, então eu vou me apegar ao ano passado para avaliar o Atlético e não o Cuca, que seria injusto avaliar o trabalho do Cuca na temporada, porque ele estava lá, foram 2 empates lá e 1 aqui, né? E o Daladeia estava aqui, 3 empates. Eu estou analisando o Atlético. 14 empates no Brasileiro, foi se salvar em 19 jogos 1 vitória, consequentemente em 20 jogos 2. E aí o que acontece? O Atlético encavala 20 empates entre o Brasileiro do ano passado e os 6 jogos da temporada. O Elton chamou a atenção aqui para a questão dos números e ele foi bombardeado, inclusive pelo seu Valu, que disse que não era momento para falar disso, que eu acho que o Atlético tem totais condições para se classificar. Como que eu não vou dizer que não? Só que o Elton chamou atenção para uma coisa que ele vai falar de novo e ele toma porrada, porque quando ele chama atenção disso, fala assim, mas é início de temporada, mas é o início do trabalho do Cuca. Não está avaliando o Cuca, não está avaliando que é início de temporada, mas os números, a frieza dos números é que precisam ser destacadas. O Atlético tem mais 4 jogos, tem que vencer os 4, e um deles é o clássico. Vocês estão entendendo? E aí se o Atlético, por exemplo, não entra na próxima fase, ele vai ter que se garantir na Copa do Brasil no ano que vem, jogando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Que, aliás, eu não sei se é entre os 8 que tem que ficar, enfim, ia garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem pelo Brasileiro. Então a coisa não é tão simples assim. E outra coisa, esse corte aí que nossa equipe fez, falando do Cuca, dizendo, é isso aí que a gente tem, é isso aí que a gente tem. Ele não fritou o elenco, mas a resposta foi dada ontem nessa frase e no jogo contra o Orlando, quando ele disse que tem que buscar jogadores com mais características, Então, quando você critica gestão, ida ao mercado e tal, vira inimigo do clube. Falei isso no meu Instagram lá. Tudo bem, Eltinho? Boa tarde. Você que é tão precoce hoje não atropelou? Tudo bem, não. Eu fiquei escutando porque tava brilhou. E olha estrelinha. Que errou. Estrelinha para você. Não, é escovinha. Mas o que a gente tem que avaliar, principalmente nesse momento, é olhar a tabela de classificação. Mas é muito cedo. Não é muito cedo, não. O campeonato é de tiro curto. Quarta e domingo. Tem jogo o tempo todo, um atrás do outro, com jogos importantes. O Atlético, ele olha para o seu grupo e vê o Betim com uma boa vantagem. Se o Betim não tivesse empatado com a equipe do Democrata de Governador Valadares ontem, a situação do Atlético seria quase que irreversível. Porque a vantagem seria aberta de 8 pontos. Hoje o Atlético precisa tirar 5 pontos. 5 pontos da equipe do Betim. Que ele tem uma vantagem de 4 para você ficar à frente, 5. Fazendo matemática simples para o torcedor entender muito bem e saber o porquê que a gente está falando isso. Porque hoje o Atlético corre sim risco de ficar fora da próxima fase do Campeonato Mineiro, que seria um absurdo, um completo absurdo, algo impensável antes da competição começar, mas tudo passa pelo planejamento do Atlético. Se o Atlético hoje está na situação atual matemática dentro do campeonato, a culpa é inteiramente do próprio Atlético. Ponto. Vamos falar do jogo? O jogo do Atlético, eu também achei o melhor jogo da temporada, o melhor jogo feito pelo Atlético, um Atlético que marcou em cima, teve 18 chutes ao gol do América, 8 defesas do goleiro do América, 3 delas difíceis. Então o Atlético esteve mais próximo da vitória. Então, para um primeiro jogo, ponto positivo. Primeiro jogo da equipe titular jogando dentro do Campeonato Mineiro. Tem pontos positivos, o Júnior Santos, Natanael, que... Olha o ponto que eu cheguei para falar sobre um lateral. Hoje lá na rádio Band News, no Band News na área, eu falei o seguinte, olha o ponto que eu cheguei para falar de um lateral. O Natanael chega ao fundo e levanta a cabeça para ver onde vai cruzar. Que é uma base, é o básico do lateral direito ou do lateral esquerdo de fazer isso. Mas a gente estava vendo tanto o lateral de cabeça baixa, que pega e vai ao fundo e não sabia para onde, que estava chutando, não era cruzando, a gente tem esse ponto de destaque. Mas enfim, eu acho que a gente tem muitas coisas para discutir do Atlético. Ele pode ser fracionado às discussões sobre o Atlético de ontem. Eu acho que o Atlético, ele vai começar a recuperação dele contra o Vila. O time do Vila é um time muito frágil, né? Então, acho que sábado o Galo já começa. Mas eu gostaria de destacar a postura do Cuca. Porque é aquilo que o HG falou, o Cuca cobra uma qualificação do elenco
mas ele não queima o elenco. E isso contrasta muito com o Kudê. Que aí o pessoal vai ficar falando, por que a gente batia tanto no Kudê quando o Kudê ia na coletiva e cobrava da diretoria e não faz o mesmo com o Cuca? Formas diferentes. O Cuca consegue chegar e falar, olha, esse é o elenco que nós temos que trabalhar. Vamos fazer o melhor com ele. A gente precisa de mais peças para melhorar o elenco. O jeito que o Kudê chegava e falava, isso aqui é uma porcaria. Com isso aqui não dá. Ô, HG, mas aí eu vou... de mais gente. Não, mas aí eu vou ter que discordar. Então, eu acho que o Cuca, ele já tem essa questão que ele é melhor do que o Kudê nesse sentido. E falando sobre o jogo, eu achei que o Atlético, embora tenha tido muita posse de bola, foi uma posse de bola, na maior parte do tempo, muito estéril. O Atlético custava para conseguir uma finalização, finalizou 18 vezes, mas assim... 18 vezes. para Demorava para finalizar. Delas no gol, 3 defesas difíceis do goleiro. E o fez 3 defesas, com má vontade sua também, tá demais, hein, irmão? Ô, Everton, não. Ô, Everton. Eu achei... Má vontade com o Atlético e muito boa vontade com o Cuca. Eu acho que o Cuca é um excelente treinador e acho que ele vai tirar muito desse Atlético. Aí Boa vai tarde meter um pra Masa você. agora, quer ver? Boa tarde pra você, pra nossa família aqui na Band, no da bola. Mas, cara, vamos lá. O Kudê era terrível, não vou nem entrar nessa, mas o Kudê chegava, é uma porcaria. O Cuca, ele não pega e fala que é uma porcaria, mas ele fica dizendo assim, ó, pelo cotovelo. Tim, ruim aquele trem, hein? O Valu, aí no dia seguinte, o Valu, não tá dando não, hein? Aí chega pro HG, o HG, eu tô tentando, mas tá difícil. O Cuca faz tanto quanto isso de falar que o time tá muito ruim. Aliás, ele tá fazendo, a cada 3 dias o Cuca joga uma indireta de que o time tá muito ruim. Não só ele, como os próprios jogadores do Kudê time. e Cuca não podem ocupar a mesma frase. De maneira alguma. Tá? De maneira o alguma. Cuca tem estofo pra falar, o Kudê não tem não. Não, mas o meu ponto não é esse. Falei isso com a Amanda Buru O aqui meu ontem. ponto não é esse. Não pode se E comparar. outra coisa, não pode se comparar. isso que o Bruno falou, eu concordo. Dele criticar mas que a aí posse de não bola fala, do não. Atlético foi estéreo, não sei o quê. Não foi, não. 18 chutes ao gol e o Diori foi o melhor em campo. Então, pera lá. Aí o Bruno também, eu vou te contar. Mas são coisas diferentes, HG, são coisas diferentes. Agora, o Cuca tem sido elegante nas cobranças e não tem? Não tem? Mas na medida que ele faz isso a cada 3 dias de formas diferentes, Mas é claro, ele tá sendo fofinho pra disfarçar a Meu irmão, insatisfação. ele tem que HG. acender a diretoria. Mas é necessário, cara. É necessário. Se o Atlético quer algo na temporada, ele precisa contratar. Houve um enfraquecimento. Apesar das saídas que aconteceram, que eram necessárias, houve um enfraquecimento do elenco. Mas isso é evidente, o Cuca tá certo. Isso, então, e ele tem que A minha pedir. única discussão é que o Cuca tá cobrando assim como o Cuca cobrava, cara. Desculpa, pra mim é a mesma coisa. Agora, sobre o Atlético, sobre o jogo de ontem, é evidente a evolução. O Elton disse lá que foi o melhor jogo. É natural que seja, e a tendência é que o próximo seja o melhor, depois seja o melhor. Isso é o que a gente espera. O problema agora de crítica, o HG, não é o Cuca. A crítica tem que ser o planejamento, que foi uma coisa ridícula. Planejamento, essa é a palavra, Pre. Porque Essa é a o palavra. Galo tá nessa condição, não é culpa do Cuca. Óbvio que não é culpa do Cuca. Porque... Eu, particularmente, acho que a única chance do Atlético se classificar é se o Betim desandar e tropeçar. Pra mim é a única chance. Eu também Porque vejo assim. em primeiro, naturalmente, só se o Betim se tropeçar. E em segundo, a melhor segunda, eu acho que o melhor segundo colocado deve ficar entre Atlético e América. Na disputa ali do grupo B. Então, pra mim, a única chance do Galo passar de fase pro mata-mata do Mineiro é se o Betim desandar e tropeçar. E só vai acontecer isso se o Betim decepcionar, porque o Betim meio que já fez os jogos mais complicados ali, alguns deles. Então, eu acho que a tendência natural é o Galo não passar, HG. O Galo só passa se o Betim tem que cair de rendimento pro Atlético passar. Pra mim, essa é a condição. Se o Betim jogar do jeito que tá, o Betim passa e o Atlético vai ficar de fora, porque eu não acho que passa como o melhor segundo. E você, Valuzeiro, tá caladinho por quê? Tá triste? Não Galo tem porque está- tá triste. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. Ouvindo falar, Time lembrando, né, Alex. que o Atlético disputa 12 pontos ainda e o Betim ontem já empatou. O Betim empatou ontem o jogo, né? Não foi o adversário empatou, não. Então, claro que a situação do Atlético é uma situação de atenção, vai precisar aí de pelo menos ou os 12 pontos que o Cuca pretende, ou então pelo menos 10 pontos, e aí, claro, ele se somar 10 pontos vai perder a capacidade de guiar o próprio destino. Vai precisar de um resultado ali, ou 2 no máximo, para conseguir se classificar. O jogo de ontem começa para mim com o Atlético um pouco parecido com o Atlético do que foi
do técnico Milito em alguns momentos, tá, pessoal? Aquele 2 atacantes à frente, o Scarpa novamente jogando pelo lado direito, com o Rubens do lado esquerdo, o Júnior Santos mais perto do Hulk. Essa foi a melhor versão do Atlético para mim no jogo. Depois, quando o Cuca ali, após os 25 minutos, ele faz o meio campo com 5, ele centraliza mais o Scarpa, coloca o Júnior Santos para ir mais do lado direito e o Rubens do lado esquerdo. O Hulk fica muito isolado e o América na sua primeira chegada, e aí sim, frutos de um time que está se montando. Eu acho que o Atlético criou mais oportunidades, isso é inegável, é só a gente ver, o Jori para mim foi a melhor figura em campo. Teve mais posse de bola, mas não dominou o jogo. Como assim? Diante disso tudo que você... Não, para mim o Atlético não dominou o jogo. O América, em algumas situações, teve uma situação com o Jonatas, inclusive, que exigiu uma grande defesa do Everson, ele perde a oportunidade de ampliar o placar, e outros ataques do América que foram mais promissores e pegaram a defesa do Atlético desorganizada. Assim, no gol do América, inclusive, o Natanael faz o papel dele e o meio-campo não consegue chegar. Acho que tiveram coisas boas na partida de ontem, é claro. A exigência do campeonato exigia basicamente uma vitória do Atlético, que não aconteceu, diante de um América que fez a partida possível, para mim, tá? Esperou o Atlético, depois começa a sair, teve na figura do Figueiredo, para mim um jogador que eu gosto desde o tempo de Vasco, Fabinho, as melhores figuras, mas é isso. Não fosse o campeonato e o tal, a gente... Fica impossível não esbarrar no planejamento, né? De ter picotado essa pré-temporada, mas é o que está aí e o Atlético agora vai precisar de se virar nos próximos 4 jogos. Só uma informação aqui que o Thiago Fernandes acabou de mandar aqui, tá? O Thiago Fernandes que está de férias, mas volta. O Elton tinha citado aqui sobre o Alex Arce, da LDU, né, Elton? Da LDU. Alex Arce. Que é atacante e tal, que a imprensa de lá até deu alguma informação, o Thiago Fernandes foi atrás disso e nos passou agora a seguinte informação. O agente do Alex Arce, disse que não foi procurado pelo Atlético, mas não confirma se o Atlético não falou primeiro com o clube. Direto com a LDU. Com a LDU. Sobre as condições do Alex Arce. 45 jogos, 35 gols na temporada passada, Na temporada passada, jogando pela LDU, foram 44 jogos, 35 gols marcados e 3 assistências. Ou seja, 38 participações em gols em 44 jogos. A história dele é muito legal. Eu conversei com o Garcês antes da gente entrar aqui no estúdio. O Garcês falou muita coisa positiva a respeito do Arce. Uma delas é uma história curiosa dele, que no período da pandemia ele ficou sem clube e foi vender empanada. Nossa. Depois ele se destacou, conseguiu um clube para ele na segunda divisão da Argentina, se destacou, jogou muito bem lá. A LDU puxou ele e ele vem de 3 temporadas bem positivas jogando lá, defendendo as cores da LDU. O Thiago Fernandes ainda destacou aqui que o agente do Alex Arce disse que a LDU quer 4 milhões e meio de dólares pela liberação do jogador, que eles, o agente e o próprio Alex Arce já tentou jogar no Brasil aqui, tentou negócio com clubes daqui, mas que a coisa não prosperou. E que a partir de fevereiro... Tá? Um deles é o Palmeiras. Exatamente, um deles é o Palmeiras. A partir de fevereiro agora é que a coisa pode caminhar. Só que o agente disse... Talvez o Atlético tenha falado lá com a LDU primeiro. Tá, uma questão de cavalheiros, né? Pelos bons relacionamentos aí e tal. Que tem a prioridade de tentar levá-lo para a Europa, mas que eles não descartam que ele venha para o Brasil. Então, Alex Arce é o jogador. Há informações que o Atlético procurou. 4 milhões de dólares é o preço dele para a liberação, para jogar no Atlético, então, e a partir de fevereiro. Só uma coisinha importante. A gente comentava aqui sobre os nomes que o Cuca queria, né? O Cuca queria um zagueiro rápido, um volante, um meia de criação e um jogador de beirada. E o Valu sempre levantava a questão, vou valorizar a ideia do Valu, como que ele vê o futebol. Que o Atlético precisa de um jogador centralizado, um jogador referência.
O Alex Arce é o quê? Jogador Mas, de referência sem centralizado. tirar o mérito do Valu, que certamente é um dos grandes conhecedores de bola que eu já tive o prazer de conversar, mas pra mim isso parece muito evidente. O Daverson, Então... não é nem que ele seja o melhor, ele é o único. O Atlético tem hoje, além de menino. E que Daverson é esse, né? Eu não estou questionando nem levantando nada sobre isso. Os nomes do Não, Cuca. sim, exato. Não, Isso, estou discordando de você, não. Esses nomes são não, públicos, inclusive. Os nomes são públicos. As posições são públicas, sim. E aí eu acho que o Elton foi muito feliz em levantar esse nome. E, pô, pelos números do cara, a gente olha pro futebol sul-americano, eles não têm condição de competir com a gente financeiramente. Então, se o cara não vai pra Europa, qualquer time do Brasil que quiser vai lá e pega. Isso. E a gente olha esses últimos achados do futebol brasileiro, pô, o Verratti e o Germancano. O Cano. Esses caras vieram de times desconhecidos de lá, todos ganhando na faixa de 400 mil. Hoje eles já têm esse aumento, até por conta de tudo que foi construído. Mas, pô, um salário muito baixo perto do que esses caras ganhariam aqui no Brasil. Sim. E a quantidade de gol que eles fazem. O ponto que o Germancano é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. E o Verratti deita e rola no Vasco. Salvou o Vasco. Salvou, faz gol pra cacete. E sozinho. Então, cara, eu acho que é uma aposta a ser feita, o HG. Se não tem os nomes óbvios, tá na hora de arriscar, tá na hora de estudar, tá na hora de trabalhar esse scout. É isso, é sair do óbvio. Você falou a palavra E certa. o Alex Arce é um jogador que eu, por exemplo, nunca tinha escutado falar, por exemplo, o nome dele no Atlético ou no Cruzeiro. O Palmeiras, eu me lembro bem, até o Gabriel Amorim do Pode Porco falou dele há algum tempo, só que agora o nome está aí. O agente diz que agente, não foi procurado, mas que o Atlético pode ter falado com a LDU. Agora, os números que o Eltinho buscou e as informações do Garcês ali, parece ser um bom nome, Valu. Eu acho até que essa ideia inicial do Cuca, até por conta do que ele conta no elenco também, ataque móvel, um ataque mais móvel com o Júnior Santos e com o Hulk, vai funcionar, mas é importante ter uma opção. E o Daverson, tá lá, é opção, entrou, mas o Atlético, desculpa, precisa de um atacante de referência que fique em pé, que brigue pelas situações. É engraçado as coisas que o Daverson faz, mas quando o time tá ganhando. O Daverson, a rigor, se os amigos lembrarem algum outro jogo, não consegue ajudar o Atlético desde a noite épica dele com a camisa do Atlético contra o River Plate. De lá pra cá, o Daverson não consegue ajudar. O Marnado atrapalhou ontem. Quase que ele tirou o gol do Bernardo. Ontem. Então isso é muito importante. Novo, né? Eu repito, eu acho que vai funcionar um ataque mais móvel com o Júnior Santos e o Hulk, desde que até o Júnior Santos, de repente, seja um cara que ocupe mais a referência, que ele é alto, tem essa condição, porque o Hulk, ele é excelente em várias etapas. Ele constrói o jogo de trás, ele tem o chute de média e longa distância, ele tem o drible, mas eu acho que onde o Hulk se sente menos confortável é, de repente, sendo a referência centralizada dentro da área. Então, se o Júnior Santos puder fazer isso com ele... Agora, essa opção do Alex Arce, eu acho que é necessário, falei aqui ainda essa semana, que o Atlético precisa de ir ao mercado buscar um jogador exatamente com as características do Alex Arce. E nessa linha, a grande contribuição do Daverson no time do Atlético talvez seja realmente essa de deixar o Hulk mais livre para vir com a bola de trás, para criar, para jogar pela beirada. Só que é muito pouco. O Atlético precisa de uma referência que faça mais do que isso. Eu falei isso aqui no ano passado, quando o Atlético contratou o Daverson, eu apanhei. Mas o Daverson é limitadíssimo tecnicamente. Ele tem dificuldades para dominar a bola, ele tem dificuldade para escorar a bola para o outro. Então, assim, ele é muito decisivo. Jogo grande, ele realmente cresce. Só que é muito pouco. O Atlético precisa de um jogador que renda o ano todo, em todo tipo de jogo. E precisa de uma referência que faça muito mais do que liberar o Hulk. Tem que ter uma referência que sabe fazer gol, que sabe fazer pivô, que vai casquinhar essa bola, que vai incomodar lá o zagueiro. Então, talvez o Alex Arce seja essa peça. É importante você ter um cara igual o Daverson no elenco? Só que é muito pouco. A sua única referência de ataque, o seu único 9, né, o seu único centroavante, seu Daverson. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu Jornal do Galo, falando muito aí dessa contratação, né? Falta pouco aí pra gente contratar Alex Arce. É isso aí, rapaziada. É um jogador que não era tão conhecido, mas o Palmeiras já teve interesse por ele, acabou não fechando. Então agora o Atlético vai pra cima para fechar esse contrato com o Alex Arce e, cara, trazer esse grande reforço aí que vai ajudar demais, principalmente a parte ofensiva do nosso time. Então, o Júnior Santos estreou ontem, jogou muito bem, está conhecendo ainda o time, mas como todos falaram aí,
o Atlético ainda tem uma cara do Milito, não está hoje ainda com a cara do Cuca. Mas chegando esses reforços, mais o Arce agora, a gente acredita que logo, logo o Atlético vai estar dando muita felicidade pra gente ainda nesse Campeonato Mineiro. Bom, rapaziada, eu quero saber de você o que você achou dessa possibilidade aí da contratação do Arce e como que foi o jogo de ontem, o que você achou, se realmente foi o melhor jogo do Atlético nessa temporada. Deixe aí nos comentários, tá? Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o like, muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muitos mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.